Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos iniciando mais um podcast De Olho no Esporte desta segunda-feira. Hoje com um convidado especial, técnico do Stein Cascavel Futsal Feminino, Márcio Coelho, que vai falar um pouquinho aí sobre a carreira, sobre as competições que a equipe cascavelense, campeoníssima, né, em todas as competições que participa, vai fazer pela frente. Obrigado por atender nosso convite. Márcio, seja bem-vindo aí ao podcast De Olho no Esporte. Boa tarde, Celso. Boa tarde a todos que nos acompanham, que nos assistem. Prazer enorme estar aqui para poder falar um pouco da carreira, do futsal, do Stein, desse momento que o futsal feminino em geral vem vivendo. Vamos falar então no Márcio Coelho. Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória. Antes do futsal feminino, você já treinava futsal, algum time masculino, ou você começou a sua carreira lá em Uruguaiana já no futsal feminino? Bom, a minha história no futsal começa primeiro dentro da quadra, fui atleta, né? Comecei na escolinha com 7 anos e... Isso lá no Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, Pelotas. Pelotas, sou natural de Pelotas. Toda a categoria de base, inclusive minha primeira competição a nível nacional na base foi aqui em Cascavel. Ah, é? Vim jogar aqui... Então, o destino já estava meio traçado. Sim, na época que tinha Eucatura aqui, jogava sim, o Duca, o Preto, Casagrande, Belete. Todos começaram por ali, né? Sou contemporâneo deles e joguei no Brilhante. Fui criado no Brilhante, que é um clube que revelou muitos atletas aí para o futsal. O Gabriel Dias, o Gustavo, goleiro que foi melhor do mundo pela seleção da Rússia, se naturalizou russo. Muitos atletas surgiram lá. Então fiz toda a categoria de base. Fui um atleta profissional de futsal. Joguei na maior parte da minha carreira como adulto em Santa Catarina, na Chapecoense Futsal. Disputei liga, joguei no Atlântico de Erechim. Bom, tive uma carreira longa. Joguei até os 37 anos, me formei como atleta. Era um atleta bolsista, né? Aproveitei o esporte, me formei, me pós-graduei em treinamento desportivo. E em 2012, eu ainda como atleta, já formado, surgiu o convite para... Eu era atleta da equipe adulta da Chapecoense e não existia categoria de base. Eles sabiam que eu tinha o desejo de quando parasse com a carreira de atleta, continuar como treinador. Me convidaram, eu aceitei. E isso ali, lá em Chapecó, né? Em Chapecó. Comecei a carreira como treinador, 2012. Eu jogava na equipe adulta e era o treinador da equipe sub-20. No final de 2012, surgiu o convite do futsal feminino. A FEMALI, que enfrentamos agora na Copa do Brasil. O treinador estava desgastado na época, já era treinador há muito tempo lá. Acho que fazia mais de 10 anos que era treinador. Me convidou, ele era treinador e o dono do projeto, me convidou para assumir no seu lugar. E ali começou a minha história. Naquele ano eu decidi parar de jogar. Eu tinha mais um ano de contrato. Decidi parar de jogar e me dedicar somente à função de treinador. Então, dali em diante, fiquei 3 anos à frente da FEMALI. FEMALI foi a pedrinha no sapato aí do Cascavel nas últimas semanas. Acontece, né? Acontece, né? Já pela terceira vez estávamos decidindo alguma coisa com eles, né? Tinham sido 2 finais de Copa Mundo, onde tínhamos saído com o título. É uma equipe muito tradicional, uma equipe muito boa. Mas voltando lá, Márcio, desculpa. Continua falando da sua trajetória. Você começou então no futsal feminino no Chapecó, na Chapecoense, na FEMALI, aliás. Na FEMALI. Como treinador na Chapecoense Futsal masculino, sub-20. Sim. No feminino, na FEMALI. Depois eu fiquei 3 anos e já no terceiro ano surgiu o convite para fazer parte da comissão técnica da seleção. Ali, desde 2015, passei a ser auxiliar técnico da seleção feminina. Final de 2015, eu decidi sair da FEMALI. Recebi um convite para ser treinador da equipe masculina da Chapecoense. Por 2 anos, 16 e 17. Fui treinador da equipe masculina, mas sempre ligado às seleções femininas. E eu fazia um trabalho com uma equipe de base feminina da Chapecoense, que era um projeto que tinha campo e futsal. E eu cuidava do futsal, até porque tinha uma condição na seleção, que os profissionais da seleção tinham que estar ligados ao futsal feminino. Em 2018, eu fui fazer um trabalho no Paraguai, na equipe do Colonial. 19 fui para a Itália, treinar o Salines.
fiquei 19 e 20 lá. Feminino também? Sim, feminino. Foram 2 anos no masculino, 16 e 17. 18 no Paraguai, 19 e 20 na Itália. Aí, em função da pandemia, a empresa que era a maior patrocinadora teve muita dificuldade, tirou o patrocínio. A equipe acabou fechando, a gente estava liderando o campeonato italiano. Aí eu voltei para o Brasil e a pandemia estava tudo parado, né? Algumas equipes se mantiveram e tal, mas eu acabei naquele tempo ficando ali em Chapecó. E aí começou a surgir alguns convites de equipes masculinas, o Brasília, futsal, uma equipe de Frederico Westphalen, que disputa a Série Ouro, me procurou. E aí surgiu o Stein, o Cassiano, que treinava o masculino, somos amigos, jogamos juntos. O Cassiano entrou em contato comigo e falou do projeto aqui, né, que eles precisavam de alguém, de um treinador. Me apresentou o Heriberto, me apresentou o projeto. Ao mesmo tempo tinha o São José dos Campos tinha me procurado e eu vim conhecer o projeto aqui, começamos a conversar e aí decidi aceitar o desafio. Então, desde 21, a história está sendo contada aí junto com o Stein, já são 2 anos e meio e muita coisa. E muitos títulos conquistados. Títulos, mas acho que vai muito além dos títulos, né? Isso, exatamente isso. O que te chamou a atenção no projeto do Stein? Desde a primeira conversa já deu para perceber que o Heriberto tinha uma visão diferente da maioria dos outros dirigentes, né? Ele me falou muito nessa palavra projeto, não falou em um trabalho de 1 ano, sempre falou em questões de longo prazo, me deu exemplos de funcionários da empresa que estão há 20 anos, 25 anos com ele, o que ele pensa de uma construção. Claro que já ele falava, tinha ambição sobre conquistar, sobre ser um projeto vencedor, conquistar títulos, mas no primeiro ano nós não tínhamos nem calendário, nós tínhamos somente o Campeonato Paranaense para disputar. Então, ele me passou coisas que me fizeram... Realmente era um projeto a longo prazo, não é um projeto que vai ter resultado já logo em seguida. Um projeto para ser trabalhado como vem sendo trabalhado, não é? Sim. As coisas a nível de título aconteceram, né? Se for procurar na história, a gente tem clubes aí que tem mais de 20 anos e nunca ganharam uma competição nacional. Outros que demoraram 10 anos para conseguir estar no primeiro ano, né? Surgiu a possibilidade de jogar a Copa do Brasil e a gente conseguiu. A nível de título, as coisas foram acontecendo, mas fruto do trabalho, do investimento, da estrutura que é proporcionada, das pessoas que estão no entorno do projeto. Márcio, você que já conviveu e dirigiu, treinou equipes do Brasil, do Paraguai, que você mesmo falou, da Itália. Em que nível o Brasil está com relação ao futsal feminino mundial? A nível de atleta é o alto nível. Aqui, sem dúvida, é o maior nível, é o Brasil. Tanto que o campeonato espanhol tem o nível que tem pelas brasileiras que estão lá. O campeonato italiano tem o nível que tem pelas brasileiras que estão lá. Aqui é um celeiro de atletas. Aqui tem incentivo nas escolas, existem jogos escolares. Na maioria dos países, claro que está mudando. Hoje, a Espanha e Portugal, elas têm seleção sub-15, seleção nacional sub-15. Aqui nós só temos a sub-20. Mas nós temos um fomento muito grande nas escolas. Os jogos escolares são muito fortes no Brasil, os projetos de base. Então aqui a qualidade técnica é muito maior. Brota atleta. Né? Já na Europa não. A prioridade são outros esportes e tal. Então eles acabam buscando aqui. A nível estrutural, eles estão na frente. A nível de calendário, de organização de campeonatos, eles estão Portugal, Espanha, Itália, Rússia, estão na frente do Brasil. Mas a nível de material humano, de qualidade, o Brasil é o top. E o que falta para o futsal feminino chegar nesse nível que realmente se vê, se prevê? Eu acho que ele vem evoluindo, aos poucos, mas vem evoluindo. Nos últimos 3 anos aí, o calendário tem melhorado,
existem mais competições. A formação da Liga Feminina de Futsal ajudou bastante, né? Uma organização, né? Muito. Hoje, né, a questão da visibilidade. Os jogos, a gente tem aí a Band Esportes passando jogos, né? A gente tem jogos com transmissão. Antes se tinha uma dificuldade em os projetos conseguirem. Por exemplo, os meus 3 anos na FEMALI tinham menos competições, a gente chegava a ficar 2 meses sem ter um jogo. Hoje a gente joga às vezes 3 jogos numa semana. Falta data. Falta data. A gente joga a Copa do Brasil. Não existia Copa do Brasil, não existia Liga Nacional. Existiu 2013 e 14 teve Liga Nacional. 13 foi num contexto de regionalizado, uma chave São Paulo, outra Sul. Depois já direto mata-mata. Em 2014 eu vejo dessa forma, essas regionalizações acabam não ajudando muito. Não ajudava. O calendário era muito ruim. Tecnicamente e até de estrutura. Né? Sim, o calendário era muito ruim, então era difícil para os projetos conseguirem parceiros. Hoje não. Hoje as empresas querem fazer parte porque vão estar toda hora na TV, tem uma divulgação muito grande, mídia social, mudou. Mudou, acho que, como eu falei, a nível de organização a gente ainda está atrás dos países da Europa, mas vem evoluindo e vejo que é um caminho sem volta. Só vejo que a nível de crescimento, acho que a modalidade está, talvez não, sem dúvida, no melhor momento. Para o Brasil ainda falta esse trabalho de base que você falou que existe em Portugal e na Espanha. O que está faltando para que se invista mais nas categorias de base do futsal feminino? Acho que a nível de seleção, eu quis dizer. Hoje, agora as seleções de futsal estão com a CBF. E nós só temos as seleções, no masculino já tem a 17. No feminino só tem a sub-20 e a principal. Nos países europeus, eles já têm competições sub-15 e sub-17. Acho que a nível de seleção a gente vem engatinhando ainda, precisa evoluir. Mas a nível de fomento à base, a gente tem no Brasil. A gente tem os jogos escolares brasileiros, a gente tem... E é daí que se garimpam os atletas. Com certeza. Claro que hoje a gente tem uma competição interna com o futebol de campo, né? Que o futebol de campo está crescendo muito aqui no Brasil. Né? A CBF tem, a Comebol tem investido muito no desenvolvimento das categorias de base do futebol feminino, e aí com a Copa do Mundo, né? Vai acabando deixando um legado. Então hoje existe nas escolas o futsal feminino, só que os projetos de futebol de campo, como eles têm subsídio para competições, eles têm investimento da CBF, eles conseguem tirar muitas atletas que treinam futsal, elas já acabam pegando um outro caminho e indo pro campo. Então, se a gente tiver um desenvolvimento, tiver uma criação das seleções menores, sub-15, sub-17, com certeza mais atletas vão... Mão de obra especializada tem a vontade, né? Eu posso continuar no futsal, investir mais em competições de base, entendeu? Eu acredito que esse é o caminho. Uma organização maior e no desenvolvimento das categorias de base também a nível de seleção. Está além do adulto, tem o sub-20 e o sub-17. Além das escolinhas. Investindo também numa categoria menor. Né? A gente vem, né, a ideia do projeto, ele vem fazendo um processo inverso. Né? Criou o espelho, que é a equipe adulta, e a cada ano, né, vem criando uma categoria menor. Primeiro o sub-20, agora temos o sub-17 com uma treinadora específica para a categoria. A ideia é logo ter o sub-15, e aí temos as escolinhas, que são parcerias, né, são polos com parcerias com as escolas aqui do município, e a ideia é que essas meninas que estão sendo, né, que a gente está desenvolvendo esse trabalho nas escolinhas, que elas sejam as meninas que vão preencher, né, os lugares das atletas na categoria menor. No sub-15, no 17, a ideia é, no futuro, ter o maior número possível de atletas da cidade, que hoje temos poucas ainda. Isso, é exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Algum talento aqui local nessas escolinhas? Sim, nas escolinhas sim, meninas com muito potencial. Na categoria sub-17, a maior parte são atletas de Cascavel. No sub-20, temos a Júlia, que já faz parte da equipe adulta, esteve no grupo que foi campeão da Libertadores, fez gol inclusive na competição. Uma menina que é nascida aqui, que teve que sair aqui de Cascavel, foi jogar em Chapecó, na ADEL,
e que era parceria com a Chapecoense. Teve uma lesão lá, voltou para cá e quando voltou, tinha surgido o Stein. O Stein acolheu, recuperou, ela teve uma lesão e não foi bem tratada lá. E hoje está inteira e está aí, né, fazendo parte e sendo o exemplo para as outras meninas aqui de Cascavel, né, que podem se ver na Júlia e um dia tá aí vestindo a camisa do Stein. Márcio, o Stein hoje, falando agora do time, o Stein hoje é o time a ser batido, todo mundo entra diferente um pouco para jogar, quando vai jogar contra o Sky? Joga diferente, uma tática, uma estratégia diferente? Essa questão a ser batido, talvez seja. O atual os campeão da resultados Libertadores, dizem, né? bicampeão da Copa do Mundo do futsal. Quer dizer, todo mundo fica com a ganinha de ganhar do Stein, né? Sim, hoje todo jogo para nós não é um jogo fácil. Você vai pegar o time que está em último no Paranaense, se ele conseguir vencer o Stein, ele conseguiu vencer o atual campeão da maior parte das competições, certo? E isso é contra equipes mais fortes ou equipes mais fracas. Hoje a gente entra com uma responsabilidade maior. É um fardo, é um preço que se paga pelo que se conquistou. Né? É um time, quando você está em evidência, você chama a atenção, todo mundo, né? Pô, esse time, né, é um time campeão, vem conquistando as coisas, se a gente conseguir vencer, vamos nos colocar nesse patamar, vai mudar vai de figura. Nível, não é? Tanto do próprio Stein, mas também dos adversários. Isso é bom, no fundo, para o desenvolvimento do futsal feminino. Sim, sem dúvida. Né? Eu até usei esse termo esses dias numa entrevista sobre não existe um time imbatível. Né? Nós conquistamos o que conquistamos é fruto de muito trabalho. É um grupo que trabalha demais, né? Que abdica de muitas coisas para estar ali trabalhando, lutando para conquistar o que conquistou. Se vamos vencer sempre, difícil conseguir garantir. Todo mundo treina, todo mundo trabalha, todo mundo quer ganhar, os projetos têm investimento. O campeão vai ser só um. O que a gente não abre mão é de estar todo dia trabalhando para poder estar competindo. Então, esse é o caminho. Vínhamos vencendo tudo até agora, a Copa do Brasil não deu. Não é porque a gente vinha vencendo tudo que estava tudo certo, não é porque perdemos uma classificação na Copa do Brasil que está tudo errado. Exato. Precisa ter convicção, aprender com o que não deu certo e continuar crescendo. É isso que é esse o teor da conversa do nosso dia a dia, é de não negociar com a dúvida, é seguir sempre acreditando, seguir sempre buscando evoluir, e aí os resultados vão ser consequência. Você tem que estar preparado psicologicamente para vencer, mas mais ainda quando perde, né? Numa situação dessa em que é o favorito. Sim, é isso aí. A gente queria muito, né? Fez o que pôde. O ano vem sendo duro, o calendário vem sendo duro. A gente veio numa sequência bem desgastante. E entre Copa Mundo e essa eliminatória foi um espaço muito curto e longe de ser choro de perdedor, porque para mim é claro que a Femalha foi mais competente e mereceu passar. Mas tivemos lesões, tivemos praticamente 90% do grupo com uma gripe muito forte, inclusive tirando atletas do jogo da ida lá em Chapecó, o grupo não estava completo, a Camila é um desfalque importante, todas são, mas... Né? A Camila hoje, com a ausência da Misha, é a capitã do time, não pôde jogar o primeiro jogo lá. Então, a gente espera agora recuperar fisicamente e mentalmente o grupo pelo desgaste. A final da Copa Mundo foi um desgaste muito mental, né? Pênaltis, decisão por pênaltis. Estava perdido, estava perdido, estava ganho. Uma semifinal muito física, o time da Rússia era um time muito forte fisicamente. Depois ali a sequência de viagem para Londrina, volta, joga aqui, joga num dia, no outro dia pega a estrada. Então a gente está num processo agora de recuperar o time, sabe? De deixar o time zerado novamente para a gente fazer um segundo semestre tão bom quanto foi o primeiro. Que temos ainda... Segundo semestre agora é Liga e Paranaense. Liga e Paranaense. Ontem terminamos a primeira fase do Paranaense na liderança, né? Com a melhor campanha. E... Né, precisamos fazer bem esses 6 jogos aí que tem para tentar buscar esse tricampeonato aí. E a Liga Feminina, qual que é a previsão aí? Expectativa para a Liga Feminina? Bom, a gente vem fazendo uma boa liga, né? Até agora estamos conseguindo manter o 100%. Mas é um campeonato muito difícil, todo jogo você pode pegar um time lá embaixo na tabela, ele vem com uma estratégia de se defender e jogar por uma bola. E assim como você pega o
o time que está brigando na ponta conosco. É um campeonato muito nivelado. Hoje você vê assim, quem pode ser, que bate de frente com o Stein Cascavel para a conquista do título da Liga Feminina? Na teoria, Tabuão. Né? Teoria. Tabuão é um time que vem há muito tempo se mantendo, sempre disputando, tem um projeto vencedor também. A Female é um time, né, muito bem organizado, um time que tem atletas com muita experiência, né? É um time que se precisa ter um cuidado muito grande sempre, é um time que sempre causa trabalho para quem enfrenta. O Barateiro tem uma boa equipe, né? O São José é uma equipe que vem crescendo, Londrina é uma equipe que sempre dá trabalho para todo mundo. Hoje em dia é difícil assim apontar um favorito. Você é hipócrita se não disser que a gente é um dos favoritos, somos o atual campeão. Quando você está defendendo um título, né? E eles sabem que é sempre muito duro nos enfrentar, mas essa liga assim é bem difícil apontar alguma coisa. Tem muita coisa para acontecer, tem um semestre inteiro aí, muita gente quer, é uma competição incrível, todo mundo quer vencer, todo mundo vai usar suas armas, então... Mesmo porque, como você mesmo colocou, está bem mais vista a Liga Feminina, né? Sendo transmitidos, jogos, quer dizer, acaba aparecendo mais, né? Sim. E isso é bom para o patrocinador, para a empresa, para o próprio time. Para todo mundo. Para o jogador. Né? Para todo mundo, para as comissões técnicas. Eu acho que está sendo uma grande competição. Podem ocorrer surpresas, o ano passado ocorreu. Né? Ninguém contava que o Londrina ia chegar na semifinal, ele foi lá dentro de Chapecó e eliminou a Femalha. É um time jovem, mas é um time muito ofensivo, com atletas tecnicamente com uma qualidade diferente. Então, muita coisa pode acontecer e, na verdade, a preocupação mesmo é com a nossa equipe de a gente seguir evoluindo, como eu falei antes, para a gente conseguir chegar de novo. Beleza, Márcio. E seleção brasileira? Você foi convocado algumas vezes, algumas atletas também foram convocadas. Tem para frente aí alguma convocação, alguma competição pela seleção? Sim, tem em setembro, de 24 de setembro a 1º de outubro, em Buenos Aires, tem a Copa América, de seleções adultas. Eu vou fazer parte da comissão. A convocação não saiu ainda. Você acha que algum atleta do Cascavel volta a ser convocado? Tem possibilidade, sim. É um time que está em evidência, né? Tem atletas conseguindo manter uma regularidade, né, boa. E acredito que tem possibilidade, mas hoje não posso cravar. Pode revelar. Não posso cravar, porque não está totalmente definido ainda, mas possibilidade é grande de ter alguém do Stein na convocação para a Copa América. Beleza, Márcio, eu agradeço a sua presença, ter atendido ao nosso convite, a Ana, ao Marcos Pi, que fazem parte da assessoria, e fica à vontade para falar mais alguma coisa, se achar necessário. Não, eu que agradeço, um prazer enorme. Sempre que precisarem, estou à disposição, a gente do Stein está à disposição. Agradeço pelo espaço, por vocês estarem dando essa visibilidade aí que, né, como a gente falou antes, faz total diferença para que outros projetos queiram investir na modalidade, que tenhamos outros Elibertos. Outros times, outros patrocinadores, pode até outro time aqui em Cascavel, por que não é? Sim, quem sabe. Eu acho que, sabe que em relação a isso, eu acho que é importante fortalecer uma equipe na cidade, sabe? Às vezes acaba que dois projetos acabam um enfraquecendo o outro, né? Mas às vezes unir forças... que tem também a sua razão. Unir forças eu acho interessante, né? Ter uma equipe forte... Né? E até em nível regional, né, Márcio, também, porque o Stein Cascavel hoje é representante regional. Sem dúvida. No futsal feminino do Brasil. Né? Sem dúvida. Hoje... muitas vezes recebemos pessoas de cidades vizinhas aqui que acompanham. Eu recebo mensagem, professor, sou do município vizinho, estou indo para assistir, gostaria de tirar uma foto no final de jogo, teria como conseguir uma camisa. Muitas vezes acontece, tem vindo bastante gente de fora para acompanhar. Como você falou, é bem isso. É uma equipe da região, assim, sabe? E espero que o projeto cresça cada vez mais e principalmente a modalidade cresça cada vez mais. Obrigado, Márcio.
mais uma vez por ter aceito o nosso convite, por comparecer aqui no podcast De Olho no Esporte, que segue falando de futsal. Tá aí, legal então essa entrevista com Márcio Coelho, falando aí um pouquinho sobre o projeto do Stein Cascavel Futsal e também um pouquinho sobre a sua carreira, né? E só para justificar aí, você sabe que a lei da física diz que uma pessoa não pode estar no mesmo local ao mesmo tempo. É por isso que a entrevista com o Márcio Coelho, é lógico, foi gravada aí na semana passada, antes da viagem da equipe do Stein Cascavel para Brasília, onde jogou pela Liga Feminina de Futsal. E é sobre isso que você vai ver agora, hein? Os melhores momentos de Brasília e Cascavel Stein. Entrega aqui pelo outro lado, Flávia. As meninas do Stein Cascavel seguem, lógico, fazendo uma ótima campanha na Liga Feminina. O jogo contra a equipe de Brasília foi bastante movimentado, hein? Mas os gols só saíram mesmo no segundo tempo da partida. A Jaque Nunes fez 1-0, faltando 3 minutos para o final do jogo. Gol! Só que com a goleira linha, a ADF de Brasília empatou faltando, olha só, 30 segundinhos para o final. E o placar ficou assim, Brasília 1, Stein Cascavel também 1. Bom, eu gostei bastante do desempenho da equipe, eu acho que tentamos de tudo, né, que era possível para tentar entrar na defesa delas e estava difícil. Acho que segundo tempo tivemos, né, ali o gol e na sequência talvez 3 ou 4 chances de ter ampliado e ter matado o jogo, mas, né, enfrentamos ali também uma grande goleira aqui, né, que acabou pegando. E no final, uma coisa que a gente faz muito bem, que é defender o goleiro linha hoje, né, nos perdemos um pouco e acabamos tomando gol, mas faz parte, cabeça erguida, seguir em frente. Temos já um jogo difícil em casa, então agora é fazer uma boa viagem de volta, descansar um pouco e depois pensar no próximo adversário lá em Cascavel na quinta-feira. E tem mais Liga Feminina para o Stein, hein? Nesta quarta-feira, a equipe joga aqui em Cascavel a partir das 7 horas com entrada gratuita lá na Copavel contra as sempre adversárias encardidas, que é o Female de Santa Catarina. Quarta-feira pela Liga Feminina, não perca, hein? E continuamos falando de Stein. Você viu que o Márcio falou aí sobre projetos, escolinhas de base. Vamos ver aí esse vídeo que fala um pouquinho sobre esse trabalho, esse projeto de escolinhas de categorias de base do futsal cascavelense. Confira aí. Tudo bem, pessoal? Sou a professora Maiara, responsável pelas escolinhas do Stein Cascavel Futsal. Estamos aqui hoje para apresentar a vocês as nossas escolinhas, nosso projeto do nosso instituto. Visando a prática esportiva para as meninas de toda Cascavel, nós estamos com vários polos na cidade, espalhados em horários distintos, para que a gente consiga atingir todas as meninas que queiram participar e queiram praticar o nosso esporte preferido, que é o futsal. Nós temos polos nas segundas-feiras, lá no Brás Madeira, em uma parceria com a escola de lá mesmo, às segundas-feiras às 18h30. Nós temos polos aqui no bairro Periolo, que é onde vocês estão hoje, todas as quartas-feiras às 17h35. Nós temos o polo também lá no bairro Guarujá, nas manhãs de quartas-feiras, às 10 da manhã. E também nós temos o polo do Floresta, lá no bairro do Floresta, na Associação de Moradores, às 14 horas das quartas-feiras. Para participar não tem custo nenhum, é totalmente gratuito e a gente também cede os uniformes para que a menina consiga fazer a prática esportiva da melhor maneira possível. Em breve, mais uma parceria com outra escola lá no bairro Santos Dumont, na própria escola Santos Dumont também, às terças-feiras, às 18h30. E também faremos no bairro São Cristóvão, às 14 horas, nas terças-feiras também. Então fica aqui meu convite para você que queira participar com a gente das nossas escolinhas. Pode entrar em contato com a gente vai dar o melhor horário e local para que você participe com a gente. E antes de chamarem os melhores momentos do futsal masculino, agora eu queria dar uma notinha que é sobre a nossa atleta mesa-tenista Caroline Gruchowski, que disputou a fase final dos Jogos Escolares do Paraná, lá em Apucarana, e ficou com a medalha de prata. Parabéns a Caroline, parabéns ao irmão Eduardo, que é o técnico da Caroline. Estão sempre ali competindo e jogando competições, não só no Paraná, mas no Brasil inteiro. A Carol, com este resultado, medalha de prata, está classificada então para a fase final dos Jogos Escolares. Agora sim, vamos ver como que foi aí Atlântico de Erechim e Cascavel no último sábado
pela Liga Nacional de Futsal. Quase faz a mesma coisa que o Matheus, né? Espalmou pra cima e quase que a bola sobrou. Tem a batida de fora! Gol do Cascavel! Carlão, camisa 27, o nome da emoção! Rick passou da bola, veio o Chape. Também não veio ele, veio o William. Chute direto pro gol, desvio! Gol! Rick, camisa 11, o nome da emoção, cobrando falta na jogada ensaiada, bola com o time do Atlântico, chega aqui pela direita, Chape, botou no meio das pernas, vai pitar o golaço! Golaço! Chape, gol do Atlântico! E que com extrema categoria, o Gustavinho pelo alto, GC recebeu, bateu, golaço! Gol do Cascavel! GC, 23 a camisa dele, o nome da emoção! Numa bela jogada. E aí não vai servir de nada a pressão do Cascavel. William, passe primeira, sobrou na cara a cara com o gol, bateu! Gol! Gol do artilheiro Richard, camisa 12, o nome da emoção, põe o Atlântico na frente, desce o Cascavel lá pela ala esquerda, tenta jogar a Micuim, carregou o fundo de quadro no desvio, gol do Cascavel, Hernandes, camisa 30, o nome da emoção. Chegar no Júnior para jogar individual e a finalização do Hernandes. Roubou o Cascavel, bateu pro gol, espalma João Paulo! A bola aqui na esquerda, o chute cruzado! Rapaz! Aí sai jogando o William, acha o passe lá pela direita, devolveu, deu um toque pro gol, bateu! Com certeza, é um ponto importante para nós. São poucas equipes que vão vir aqui e vão conseguir esse tipo de resultado. Óbvio que queríamos a vitória, jogamos para isso, mas se tratando de um concorrente direto e tenho certeza que esse jogo pode ser um encontro aí em qualquer playoff pela frente, então a gente tem que valorizar esse ponto. Claro que temos muito que melhorar, erramos em algumas coisas que a gente propôs para esse jogo e não conseguimos executar da melhor forma. Mas quando as coisas não acontecem, a gente tem que lutar, tem que brigar e procurar o resultado de alguma forma, e foi o que a gente fez. Agora é descansar, voltar para casa e pensar já no próximo confronto, no próximo objetivo, e que a gente tem que buscar a vitória sempre. Resultado muito importante, né? Primeiramente agradecer a Deus, esse grupo maravilhoso aí que fez uma excelente partida, correu, se dedicou muito. A gente sabia que era difícil jogar aqui em Erechim. Eles têm invencibilidade aqui em casa, não perderam nenhum jogo ainda, mas foi um ponto muito importante, tem que valorizar, agora é descansar bem. Pois é, o Cascavel ainda não conseguiu quebrar o tabu contra o Atlântico, que é vencer essa equipe do Atlântico, mas vai chegar a hora e o Cascavel com certeza vai vencer sim o Atlântico na hora que precisa. Esse empatezinho foi ótimo, veio com um pontinho, né, na mala e se firmou aí na quarta colocação, está lá entre os cabeças da Liga Nacional. O primeiro é o Magnus com 42, segundo é o Joinville, também com 42 pontos, e o terceiro é o Atlântico de Erechim com 38. O Cascavel tem 35 na quarta colocação e o Jaraguá na quinta. Agora o Cascavel abriu aí 2 pontos sobre o time catarinense e está na quarta colocação. Próximo compromisso do Cascavel Futsal é no sábado que vem pela Liga Nacional contra o São José, lá na Associação Copavel.
Vamos agora falar de futebol de campo. As equipes de base do Cascavel Sub-15 e Sub-17 entraram em campo na abertura da segunda fase do Paranaense de Futebol. Foram 2 partidas, 2 vitórias. Confira aí.
E os Piás do Ninho, como são chamados, voltam a campo no próximo sábado, aqui em casa, com mais 2 partidas pela segunda fase do Paranaense de Futebol Sub-15 e Sub-17. As 2 partidas na Associação Copavel, com entrada franca. Os jogos são contra, então, o Sub-15 contra o Paraná Clube e Sub-17 contra o São Joséense. Antes de encerrar, uma notinha aqui do handebol masculino, que estreou neste fim de semana na Liga Nacional de Handebol Masculino. Na Conferência Sul, foi até Santa Catarina, fez 2 partidas, volta aí com um empate contra o Nacional de São José Santa Catarina e uma derrota doída contra o Itajaí neste domingo. Muita reclamação da equipe cascavelense com relação à arbitragem do jogo, que foi bem caseira, segundo alguns atletas aí, certo? O handebol, então, ainda, segundo o Marcelão, ainda tem chances aí de se classificar entre os 3 melhores aí para a próxima fase da Liga Nacional de Handebol Masculino. E a gente fica por aqui, hein? Grande abraço, obrigado a você que acompanhou em mais um podcast, você que curtiu, compartilhou o nosso podcast De Olho no Esporte. A gente volta na próxima segunda-feira, sempre neste mesmo horário, ok? Um grande abraço, uma ótima semana para você. Tchau, tchau, até mais.